Sejam bem-vindos a mais um Irlanda Talk Show, quadro Mulheres. Eu sou Gisele e estamos aqui com a nossa convidada, Ana, para tratar o assunto racismo na Irlanda. Oi, Gisele, tudo bom? Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Edu por essa oportunidade. Eu que agradeço, obrigado, viu? Obrigada, Edu. Tá aqui cedão, né? Então. Obrigadão, Edu. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar a questão do racismo, abordar ela na Irlanda, mas antes eu queria fazer duas coisas. Primeiro, eu vou trazer o tema, abordar o que é o racismo, e depois eu queria te perguntar como você chegou na Irlanda e como você vai trabalhar nesse escritório hoje que trabalha o tema, enfim, que trata da questão do racismo. Sim. Então, só para começar, eu vou usar aqui o meu celular para fazer a minha colinha sobre o tema, trazendo como é visto a questão do racismo e, enfim, a definição mais geral de racismo. Bom, então, segundo a entidade INAR, entende-se racismo como qualquer ação, prática, política, lei, discurso ou incidente que tenha o efeito intencional ou não de minar os direitos humanos de uma outra pessoa. Então, isso é uma definição geral. A gente sabe que, enfim, a questão do racismo, ela pode ser direta ou indireta, ela pode acontecer no ambiente digital, ela pode acontecer no ambiente social, ela, enfim, se manifesta sobretudo na nossa sociedade, passando pelas questões que a gente tem visto recentemente aqui na Irlanda, com a questão da imigração. Então, eu queria te perguntar como foi para você, como você chegou na Irlanda e, enfim, contar um pouquinho da sua história para a gente entrar nesse tema. Certo. Meu nome é Ana, eu tenho 31 anos, sou advogada formada no Brasil, trabalhei na área durante muito tempo, 4 anos, né, na área trabalhista, e resolvi mudar a minha vida. Queria falar inglês e a minha chance de melhorar o inglês seria mudando de país. Então, eu resolvi vir para a Irlanda. Desde então, cheguei em 2019. Trabalhei com várias coisas, mas continuei estudando e passei uma temporada na Alemanha. Acabei de voltar, fui convidada pelo meu amigo Bruno e entrei nesse escritório que trata exatamente dessa questão de assédio sexual, protege, né, as pessoas. Então, hoje em dia, eu estou lidando com o que eu estudei. Uhum. Eu estou muito feliz por isso, por ajudar a comunidade brasileira, porque a gente tem foco em comunidade brasileira. Então, eu e o Bruno trabalhamos diretamente com o público brasileiro. Entende? E então, eu queria te perguntar, assim, como a gente sabe que situações de racismo, elas acontecem de várias formas, né? Eu vou te trazer, inclusive, um exemplo. Que aconteceu comigo essa semana, no último final de semana. Nós estávamos no supermercado e, de repente, a gente percebeu que uma senhora nos olhou de forma diferente. E ela não disse nada, estávamos eu e uma amiga e as crianças. Sim. Ela passou por nós e disse que que o supermercado não era local para criança brincar. Ok, a gente aceitou. E aí a minha amiga se sentiu ofendida e disse para ela que, enfim, que as crianças só estavam brincando. E aí ela foi mais adiante e disse a minha amiga disse, olha, meu filho, não sai daí que, enfim, ela não gosta de criança. E aí essa senhora veio atrás da gente dizendo para ela que ela não tinha nada contra a criança. E aí a minha amiga queria usar o termo xenofobia, mas usou racismo. Diz pra ela que ela era racista. E ela voltou dizendo que ela não era. E aí ela disse assim, como eu seria racista se você é branca? Disse pra minha amiga. E aí a minha amiga, então você está sendo xenofóbica, porque você está sendo... eu não sou irlandesa. Ela disse assim, não, mas eu não sei que você não é irlandesa. Ela disse assim, você sabe que eu estou com uma amiga que é negra e que estamos com crianças não brancas. E ela disse assim, então me processa. Se você acha que eu estou sendo racista, então me processa. É claro que a gente não tinha provas, a gente não tinha como gerar provas, né? Uhum. Porque isso aconteceu dentro de um supermercado, então foi algo que foi muito rápido, não tinha... E foi também inesperado, a gente não esperava. Embora a gente saiba que a gente está vivendo um contexto
de xenofobia por causa do atentado que ocorreu há 2 semanas atrás. Então, a gente sabe que existe, que o tema está mais em voga e que as pessoas estão querendo debater mais. E também existe um aumento do discurso de ódio, existe também um aumento da xenofobia. Então, eu queria te perguntar, como você considera, como que é possível identificar situações de racismo, né? Então, segundo a legislação, segundo a experiência que você tem no escritório, seja no âmbito geral, no trabalho, no ensino, enfim, se você puder trazer um pouco para gente. Sim, vamos desmistificar. Desmistificar. É uma trava-língua essa, né? Mas enfim, que racismo não necessariamente é contra a pessoa negra. Exato. Tá? A gente tem um entendimento completamente equivocado, que não é isso, ele é muito mais abrangedor. Então, pode ser contra uma pessoa deficiente física, pela cor, pela raça, pela nacionalidade, pela crença religiosa. Durante ao longo da história, a gente vê que foi isso, contra os judeus brancos, entende? Então, tudo é racismo, sabe? Então, o primeiro passo para a gente denunciar é identificar aonde aconteceu a situação, certo? Com você foi dentro do mercado. Independente de ter sido por um branco, por um negro, não importa. Você pode denunciar para o mercado, entende? Pode pegar no CCTV, pegar as provas e levar para a Garda. É o primeiro passo, Eu não sabia que a gente poderia usar as provas da Garda. Usar as provas as imagens? Sim, gente, com certeza. Gente, que maravilha. É bem mais fácil do que a gente pensava, né? Perfeito. Mas, então, aí você pega, vai pra Garda, e a Garda vai tomar providência na área penal, certo? Na criminal. Se você quiser entrar contra civil, tem que pensar 2 vezes, porque daí tu vai contra o patrimônio da pessoa que te ofendeu. Então, a única compensação civil que pode acontecer nesse caso é dinheiro, certo? E se você for processar uma pessoa que não tem dinheiro, sabe? O que diz a lei, exatamente? O que eu posso utilizar? Ou quais são os locais onde eu deveria ir se eu quisesse entrar com um processo? Certo. A Irlanda, ela não tem uma lei específica que trata do racismo. Então, ela usa 2 leis, bem velhas, inclusive, de direitos iguais, e a proibição do incitamento ao ódio, de 1989. Então, ela junta essas 2 leis e coloca na aplicação. Porém, entra o fator humano na interpretação da lei. Você vai primeiro na Garda, procura um solicitor depois, junta os 2 elementos e entra contra o ofensor. Bom, nesse sentido, porque o que eu vi, quando eu estava fazendo, a gente fez um podcast foi uma live, 2, 3 semanas atrás, na realidade, exatamente no dia que aconteceu aquele incidente em Dublin, a gente estava gravando uma live sobre racismo estrutural. E ali a gente trouxe exatamente, enfim, o enfoque era mais Brasil, e a gente abordou como que o racismo no Brasil se constituía, ou, enfim, quais são as formas, né, de racismo. E eu lembro de uma instituição chamada INAR, que é essa mesma instituição, que é uma instituição que acaba acolhendo. Então, ela recebe todos os tipos, como você mesmo mencionou, todos os tipos de discriminação e de racismo, né? Racismo contra a religião, racismo contra pessoas negras, pessoas de outras etnias, enfim. Tudo isso ela traz. Agora, a minha pergunta seria quais são as instituições, para além do INAR, que é essa instituição que a gente que eu conheci, quais são as outras instituições que teriam, como que é possível ter realmente um respaldo, digamos assim, porque entrar com uma ação racial, e aí eu percebo, mesmo no âmbito imobiliário aqui na Irlanda, né, que a gente sabe que existe também uma seleção quando você quando você vai estar procurando uma casa para alugar e que você não está dentro do padrão que existe. Exato. Sim. Porém, novamente, se você não tem como provar, por exemplo, eu lembro que eu já tentei denunciar algo desse tipo e me disseram o seguinte: não, você não tem provas
E se não for dito com todas as palavras que isto é racismo, ou que não, nós estamos rejeitando você porque você é uma pessoa negra, ou porque você é uma pessoa de uma outra de uma outra religião, ou de uma outra nacionalidade, se eu não tenho como comprovar isso, eu não sou defendida. Então, quais são as instituições, quais são os locais que é possível procurar isso? Tá. A primeira é a Human Rights, certo? Que é a mais famosa, vamos dizer assim. Que ela, inclusive, presta apoio jurídico. Então, lá no site do Human Rights mesmo, você pode checar se você realmente passou por uma situação de racismo, certo? Porque tem os simuladores lá, tudo certinho, você preenche e no final eles falam, você sofreu racismo. E ali eles já te direcionam para o que você tem que fazer. Eles dizem o que a lei diz e o que você pode fazer, certo? Essa é a primeira, é a mais abrangente, certo? E aí se você se sentir desprotegido, humilhado, você procura por eles vão te apresentar essa situação, certo? E quais são as alternativas? Se você vai precisar de um solicitor, como você falou, você precisa realmente de provar. Então, tudo precisa ser escrito, sabe? Ou por WhatsApp, e-mail, porque só a ligação também não tem como. Você achar que você sofreu uma situação, você sabe que você sofreu, mas se você não tiver como provar, realmente vai ficar difícil até para o solicitor te ajudar nessa situação. Entende? Então, e agora, bom, se tem essas dificuldades. Então, todas as pessoas que vivem, no caso, fora do Brasil, no caso na Irlanda, né? Elas são assistidas por essa lei. Sim. Então, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Independente do status do Visa, independente, qualquer pessoa. Não importa idade, situação, todo mundo é assistido. Então, a princípio, eu preciso de um solicitor ou não? Eu preciso só de uma instituição. Eu só vou na instituição e apresento, por exemplo, no INAR. Eu indicaria entrar com um solicitor, porque você estaria mais abrangida, sabe? Você estaria protegida. Você teria alguém para ir lutar pelos seus direitos, que sabe o que está falando, certo? Do que você ir lá sozinho. Pode ser que dê resultado, mas com solicitor, com certeza vai dar. Ô, André, posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Nesse caso, assim, de precisar de um solicitor, né? Para quem está no Brasil assistindo, é um advogado. A pessoa, a gente sabe que aqui às vezes é difícil, é caro, tal. Tem um suporte, tipo, gratuito aqui do governo? Não, do governo. Sei lá, de alguém, Exato, um anjo, gente. uma anja. Não, realmente. Eu já precisei aqui de apoio jurídico e eu não sabia, eu não tinha conhecimento que existiam advogados que prestam serviço da mesma forma que acontece no Brasil, certo? Porque eu sou advogada, eu trabalhei no Brasil e eu pegava a causa e eu cobrava no final, entende? Do lucro no final. E aqui tem advogados que atuam da mesma forma. Ah, tem isso? Sim. Tipo assim, se você ganhar, daí ele pega a porção dele ali. Sim. Dela, sei lá. É. Ah, bom saber. E teria algum que seja, por exemplo, só com um auxílio ou uma ajuda meio tipo filantrópica? Deixa eu até perguntar, tem aqui a minha pergunta, que é tipo, no caso, como funciona a construção dessa defesa, né? Se é preciso procurar um advogado, como a gente já comentou aqui, se eles precisam ser especialistas na área, ou se ele é filantrópico, né? Se seria como você dá um auxílio, enfim, uma ajuda e ele assumir a causa. Certo. O Human Rights, eles atuam dessa forma. Eles passam informação e se você precisar de representação jurídica, eles te dão um advogado. Mas, dependendo da situação, o solicitor vai analisar se ele vai pegar aquele caso, se ele vai trabalhar em cima dele, porque é muito difícil aqui um advogado pegar uma causa que ele não vai ganhar. Entende? Então, existe essa possibilidade de você conseguir auxílio gratuito. Porém, você tem que preencher as lacunas que é exigida por eles. Tá, então, vamos lá. Digamos assim, eu sofri racismo, tá? Sofri racismo no supermercado, tentando alugar uma casa. O que eu faço? Qual é o meu primeiro passo? Eu pego essas informações, eu crio os dados, eu vou aonde? O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, com certeza, é denunciar.
Você vou vai na Garda. na Garda, Então, exatamente. Vou na Garda. Pode ser online, presencial, você faz a denúncia, Ok. certo? Depois você espera, a Garda te dá um ok, junta o maior número de informações que você tiver, telefonema, CCTV, mensagem, tudo que você tiver, e leva para um solicitor. Ok. E aí, o solicitor, esse pode ser um solicitor que eu pague no final ou alguém que eu dê uma contribuição no início. E aí, quais são as instituições? A Human Rights. É a única que presta apoio jurídico aqui na Irlanda. É a única. Mesmo se você sofreu, por exemplo, um racismo no ambiente trabalhista, você tem uma instituição, que é a Workplace, você pode procurar por ela, porém, ela não presta auxílio jurídico de jeito nenhum. Ela serve como um órgão mediador entre as partes, coloca os dois na mesa, né? Vamos explicar assim de uma forma que fique mais fácil das pessoas entenderem. Eles tentam chegar ali num acordo. Sabe, o seu empregado está sofrendo racismo. Você precisa fazer alguma coisa. Sim. Certo? Aí o empregador fala, não tá. Eu tô vendo aqui, não tá. E aí, se eles não chegam a um acordo, aí o caso vai para a corte. Aí realmente precisam de constituir um solicitor. Ok, então tenho a Human Rights, tenho o meu solicitor, e aí eu aguardo Sim. o processo passar pela corte. Sim. Então a gente Mas vai esses ser chamado... casos são bem rápidos, pela minha experiência, assim, que eu tô vendo. Difícil falar... Quanto tempo leva, mais ou menos? Eu tô vendo no escritório que eles andam de forma rápida, sabe? Intimação, a audiência, estão andando de forma rápida. Eu não posso estipular, assim, um tempo mínimo. E o que acontece depois? E o que acontece? Ok, levei o processo até o final. A pessoa foi identificado que era racismo. O que acontece? Acontece alguma coisa? Existe algum tipo de multa que essa pessoa tem que pagar? Qual é o benefício, né? Na realidade, a questão é essa. A gente sabe que existe, a gente sabe que precisa denunciar, a gente está vivendo aí um contexto de, enfim, de xenofobia, principalmente. Para além da questão racial, tem ainda a questão de xenofobia por causa dos últimos incidentes. O que eu ganho, né, de denunciar? Porque a questão é essa. A gente sabe que tem uma busca por direitos, tem uma necessidade por ampliação de direitos, mas, concretamente, quando eu faço um processo desse tipo, eu estou sendo exposta. Sim. Eu vou acionar uma outra parte e tem que ter uma contrapartida. Além, obviamente, do retorno de ampliação de direitos. Mas a gente sabe que a ampliação de direitos, ela é cumulativa, né? Digamos que não adianta eu denunciar sozinha e a minha denúncia parar no nada. Então, por isso que eu tô perguntando assim, o que acontece no final? Certo. Aí depende de qual âmbito que nós estamos conversando. Se for no âmbito penal, cabe à Garda. Prender, multar, certo? A previsão da pena aqui na Irlanda é de 6 meses a 2 anos. Então, a pessoa pode ser presa durante esse tempo. E a multa de 1.000 a 10.000 contra os atos racistas. Agora, no ambiente trabalhista, depende. Depende do grau da ofensa, depende que caso... E essa multa que você falou de 1 a 10.000, é isso? Ela é para quem? A pessoa... Ela paga para o governo. Ela paga para o governo, não é para a pessoa que sofreu racismo. Não, aí seria o âmbito civil, entendeu? Entendi. No penal, ela... Vamos dizer assim, se ela não for presa, ela vai pagar uma multa. Entendi. Entendeu? Se ficar comprovado. Ok. E o que poderia ser considerado âmbito penal e o que é considerado... Criminal. Criminal, Ela é punida na área criminal. Tá, mas aí, o que eu considero racismo dentro do âmbito penal? O que poderia ser considerado racismo dentro... Que seja considerado... Tem 2 formas de punição, certo? Que é a penal, que seria a privação da liberdade da pessoa, que ela poderia ser presa, e ela ser multada. É combinado, entendeu? E tem a civil, que ela passa pela punição civil, entendeu? Que daí ela é obrigada a pagar multa para a pessoa que ela ofendeu, entendeu? Então, por isso, assim, é muito difícil você ir contra um cidadão na rua, certo? Porque
se ela não tiver condições financeiras, muito dificilmente vai dar em alguma coisa. Agora, se acontecer no âmbito trabalhista, aí nós já estamos falando de outro assunto, né? Porque o empregador, ele é obrigado a proteger o seu empregado. Sabe? Se ele está sofrendo um racismo, muda ele de setor. Sabe? Protege. Ele é obrigado a proteger. E quais são os âmbitos que você considera, pela sua experiência no escritório, que são mais comuns? É mais comum no âmbito trabalhista? É mais comum no âmbito de ensino? Onde que você identifica que existem mais casos na realidade, de denúncia, né? Porque eu acho que o caso de racismo, eles acontecem diariamente em todos os espaços. Sim. A questão é quando a gente leva ele adiante, né? E também o nosso objetivo, principalmente com esse talk show, é de que as pessoas se sintam encorajadas a levar os casos de racismo adiante. Então, assim, se a gente chegar à conclusão aqui que, bom, a gente vai denunciar e o retorno é pequeno, isso desencoraja as pessoas a fazerem. Então, o nosso objetivo aqui também é dizer o seguinte, olha, não, ok, que seja o retorno pode não ser aquilo que nós gostaríamos, mas, mesmo assim, é importante denunciar, porque, de acordo com a quantidade de casos denunciados, o governo, as instituições, elas também percebem que tem um movimento acontecendo, né? Sim. Que existe uma necessidade de ter uma ação. Por isso é importante denunciar. Quanto mais gente denunciar, mais força aquela causa vai ter, certo? Então, eu diria assim, pela minha experiência, que aqui na Irlanda começou há pouco tempo, a gente pega casos na área trabalhista, certo? Que a pessoa... As mais comuns são assédio, certo? Assédio sexual contra mulheres, assédio moral. Então, assim, acontece bastante. E, normalmente, a gente pede para que o empregado faça alguma coisa. A pessoa procura a gente envia uma carta para o empregador e fala assim, e aí, o que você vai fazer? Certo? Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa proteger esse empregado. E o empregador faz o quê nesse caso? Depende. Às vezes ele manda embora. Manda embora a pessoa que está sofrendo? Não. O agressor. O agressor. Ah, tá. Às vezes troca de setor. Sim. Entende? Porque a pessoa que está ofendida, ela vem devastada. Certo? Ela fala, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer. E você sabe se existe algum tipo de apoio psicológico, apoio para além da questão jurídica no país, que possa dar um suporte? Porque a única instituição que eu encontrei que tem mais dados mesmo foi essa. Que ela tem, enfim, ela dá uma assistência, seja mesmo no âmbito online, né? Então, se você está percebendo que as suas postagens estão sofrendo retaliações ou que você está recebendo mensagens a partir da sua postagem e que essa mensagem ela tem um discurso de ódio, você pode denunciar as pessoas que estão, no caso, gerando isso. E aí, é claro que você tem provas, porque, enfim, né? Mas, normalmente, um agressor, ele é muito ousado, né? Porque, e, com certeza, se ele agrediu uma vez, ele não foi a primeira vez. Entende? Ele tem um histórico. Então, tem outras pessoas para provar aquilo que está falando. Entende? É violento, de muito tempo. Então, fica mais fácil de provar. Entende? Normalmente, um agressor que faz um assédio sexual contra uma mulher no ambiente de trabalho, não é só contra ela. Entende? Então, tem outras colegas, ou tem pessoas que já saíram, sabe? A gente pode juntar essas pessoas para provar que ele estava realmente fazendo isso. E que é uma coisa muito maior do que só uma pessoa denunciando, entende? Perfeito. E é o mesmo princípio com a questão do racismo, né? Então, se o apoio psicológico é quem sofreu. Óbvio, ela vai procurar por apoio psicológico. Se ela tiver gastos, a empresa vai ajudar, certo? Tudo que acontecer com aquele empregado por causa daquele ato é responsabilidade da empresa. E, saindo do ambiente trabalhista, e se for, por exemplo, no ambiente de ensino, que a gente sabe que também é comum, você teria mais informações? Como que... É o mesmo procedimento? Eu sei informações gerais, certo? Sim. Porque não é uma área que a gente está acostumado a lidar. Ele pode realmente denunciar para o mesmo local, para o Human Rights. E tem também o Your Rights, que é um site que, da mesma forma, você vai, coloca toda a situação pela que você passou e vê o que aconteceu. Se foi racismo, se foi xenofobia, se foi...
em questão de religião, e eles vão te prestar o apoio. Eles não prestam apoio legal, certo? De jeito nenhum. Mas psicológico, sim, eles dão suporte para a pessoa poder se reerguer, né? Com certeza. Bom, então a gente já sabe que se sofrer racismo na Irlanda, o procedimento vai na Garda, faz denúncia, sim. Depois da denúncia, procura um solicitor ou uma instituição que tenha, que dê suporte. Sim. Depois disso, aguarda o processo acontecer, vai na audiência, se for necessário, passar por um processo de audiência. Na criminal, eu percebi que aqui é diferente do Brasil, certo? Eles não colocam a vítima em situação de vulnerabilidade. Então, não precisa. Então, não precisa ir para audiência. Junta todas as provas antes e eles são eles que resolvem. E aí, recebe o retorno em casa mesmo. Sim, você fica sabendo o que aconteceu. Beleza, então a gente já tem aí um beabá de como lidar com o racismo e principalmente como se defender e de levar os processos adiante, porque a questão mais importante para nós, seja na Irlanda ou mesmo em qualquer outro país, é saber como procurar ajuda, né? Sim, porque com certeza. é isso que você comentou. Existe um processo... A gente fica debilitado, né? Existe uma debilidade emocional, existe... mesmo autoestima, né? Se você percebe que está acontecendo, se você conhece a cultura do país, é uma coisa, você tá fora da sua cultura. Às vezes assim, acontece no Brasil. A gente tá ali, a gente conhece a lei, a gente sabe pra onde ir e ninguém faz nada, sabe? Porque o agressor, ele coloca a vítima numa posição de vulnerabilidade, sabe? Porque o intuito do racismo, como você disse, é colocar a pessoa em desvantagem. Exato. Então, é onde ela se coloca, que ela não deveria se colocar. Exato. Entende? E aí, quando você, que era o que a gente tratava na live, né? Quando se trata de um racismo estrutural, você nem identifica onde estão os limites disso, porque eles são tão profundos que você considera normal, né? Então, as pessoas passam a achar que... Acha brincadeirinha, né? Acha brincadeira, ou acha que não, esse não é um lugar que eu deveria ocupar, existe ali... um imaginário, né? Então, dentro desse imaginário, você pensa que algumas pessoas são naturalmente para determinados espaços e outras não. Então, é desconstruir esse imaginário. E para desconstruir esse imaginário, nada melhor do que denunciar mesmo, de perceber que é necessário denunciar. E aí, é claro, isso que você colocou de identificar como que a gente está sofrendo racismo e colocar os passos, né, para você perceber que, olha, não, isso aqui sim foi uma situação de racismo. Inclusive, acho que depois, no final, é bacana a gente deixar no vídeo, provavelmente, todos os sites, links, né? Sites. Exato, porque eu acho que vai ser ali que as pessoas podem entrar, já fazer a busca, já testar, né, se sofreu ou não, e isso que você colocou, de como procurar ajuda para se defender, né, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Deixa eu entrar aqui, eu ia falar exatamente agora, a gente tem mais 3 minutinhos só. Como assim? Porque é bem rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta mais geral, assim, para as duas. Porque vocês falaram sobre o racismo estrutural e tudo mais. Hoje em dia tem uma galera, né, tipo, que não aceita, né? Não aceita a evolução humana, vamos dizer assim. E aí eles usam, né, eles fazem racismo, fazem piadinha, né, de várias coisas assim. E aí eles falam, hoje em dia tá muito mimimi. Como vocês veem isso, cara? Gente, quer começar? Não, pode começar você primeiro, depois eu termino. Então, primeiro que essa questão do mimimi já é um lugar de dominação, né? Então, a pessoa se coloca dizendo que é mimimi porque ela não aceita as diferenças. Então, ela já se coloca de um lugar de soberania, de superioridade, né? Mediante a qualquer situação, seja mulher, seja imigrante, seja negro, seja homossexual, enfim, ela se coloca num lugar de tipo, essa sociedade está muito aberta, está muito moderna, né? Que é comum. Eu, na minha opinião, aí é uma questão bem pessoal mesmo, no momento que a gente identifica isso, tem que reagir. Tem que reagir porque só a postura, só o dizer mimimi já tá se colocando num lugar de superioridade. E se a gente for olhar para o histórico desta pessoa ou da instituição ou do grupo social que está dizendo isso, na grande maioria,
tá num lugar de privilégio, né? Então, sabe? Eu posso até usar um exemplo de quando eu cheguei na Irlanda, 2019. O que brasileiro era aqui? Kitchen porter, cleaner, babá. Hoje em dia, a gente tem representatividade em todo que é lugar, certo? Então, nós temos brasileiros na imigração, em escritório de advocacia, em Facebook, em todo que é lugar. Então, não existe mais. Eu acredito que, enfim, a gente tem aí 20 anos de imigração brasileira para a Irlanda com peso, né? Então, a tendência é que dentro dos próximos 20, a gente tenha uma sociedade muito mais multicultural, né? Sim. E, obviamente, a nossa contribuição será importante nesse sentido, né? Porque a gente está em todos os lugares. Bom, eu acho que foram todas as perguntas, tudo. A gente cobriu absolutamente tudo. Queria agradecer a todos, principalmente o Edu, né? por abrir o espaço pra gente, por nos receber. Deixar a galera confortável. O que fazer. Estamos juntos. A minha voz não tá das melhores, mas estamos juntos. Eu acho que é importante falar sobre isso, sim, sem dúvida. Obrigado vocês, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Então, gente, não esqueça de curtir, de dar o like no nosso vídeo e seguir a gente nas redes. Obrigada.